Senhoras e senhores, boa noite. Oferecemos-lhe uma bela exposição, provavelmente educativa, mas certamente aterrorizante, nesse nosso mausoléu do pavor. Nossa casa está cheia de duendes, demônios, gnomos, fadas más e algumas presenças demoníacas. Tudo reunido para o prazer e emoção de vocês no que chamamos a Galeria do Terror. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o 5º episódio da série Galeria do Terror, que se chama Pode Subir, Senhora Millikan? Ou então Can Up Now, Mrs. Millikan? Esse episódio aqui é o episódio que eu chamo carinhosamente de I Love Lucy do mal, do demônio. E tem meus motivos para isso. Para falar, até porque devido ao casal de atores que tem no episódio, que era um casal na vida real, de uma série de muito sucesso, uma sitcom que demorou anos e anos e anos e anos, né? Que era bem aquele American Way of Life, assim, aquela vida americana e tal, sem preocupações, sem problemas. Quem sabe que não era nada assim. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse episódio. Lembrando logo aqui no começo, se não você esquece, já deixa o like nesse vídeo. Inscreva-se no canal, tá? E se você gosta de Galeria do Terror, não esqueça de conhecer todos os podcasts do Sr. Rod Serling. Nós temos todos os programas sobre a série Além da Imaginação. E essa é a última temporada de Galeria do Terror. Então vem conosco aqui conhecer o nosso trabalho relacionado a Rod Serling, as coisas que ele já realizou. Marcos, a gente gosta de começar falando um pouquinho dos atores, né? Eu já joguei aqui sobre o casal. Esse casal aqui, que são os Nelsons, né? O Ozzy e a Harriet. Eles já faziam muito sucesso, primeiramente no rádio. Depois foram ter os programas, como eu falei, as sitcoms, né? E detalhe, foi bem longevo, assim, coisa de, sei lá, 14 temporadas, né? Depois o filho deles, né? O Rick Nelson também fez sucesso, né? E eles estavam numa fase exatamente aqui em Galeria do Terror, aonde eles tinham terminado a série que eles ficaram anos e anos e anos fazendo, e eles estavam tentando dar uma renovada, né, fazer novamente sucesso com uma nova série que acabou não conseguindo ter o mesmo sucesso que tinha antigamente, acabou sendo cancelada. Mas esse episódio aqui, ele é um episódio que ele tem várias questões assim que envelheceram, na minha opinião, um pouquinho mal. A gente vai falar sobre isso, né, quando a gente for fazer a sinopse. Mas e aí, o que você achou do elenco e do clima do episódio? É um episódio que ele tenta fazer humor, né? Ele, na verdade, ele é uma mistura de temas mórbidos com humor. Eu não sei se ele dá medo nem faz rir. Tem esse pequeno problema. Ele deveria fazer um pouco das duas coisas e não faz muito nenhuma das duas, né? É verdade. E, claro, a questão toda aí, o trunfo que esse episódio tem é a participação do casal Nelson, do Ozzy e da Harriet Nelson. Você já citou, né? Eles eram muito famosos. O Ozzy, ele vai morrer de câncer em 75. Ele tava 3 anos depois desse episódio, né? 3 anos. Isso, e ele já estava com problemas já estava meio doente, inclusive. Você já citou, ele era um cara que era músico, ele tinha a Ozzy Nelson Band no comecinho, ali, anos 30, sei lá. Ele e a banda dele fazem sucesso. A vocalista da banda, que não era a Harriet, ela casa e sai da banda. A Harriet vem substituir essa vocalista, e aí a banda passa a se chamar Ozzy Nelson and His Orchestra. E eles fazem mais sucesso ainda com a Harriet, porque a voz dela é uma voz mais interessante do que a da primeira vocalista. Eles vão se casar. Com o tempo, eles passam a ter, depois que os filhos nascem, o Ozzy e a Harriet têm a ideia de fazer uma espécie de programa de rádio, né, contando as aventuras da família ali. E aí o que acontece? O programa faz um sucesso estrondoso. Tudo que esses caras botavam a mão virava sucesso. Faz um sucesso estrondoso o programa. E aí a ideia do pessoal é falar: vamos fazer uma série de TV.
E como Isso. você citou, a Estreou num série, ela programa acaba antes, né? tendo... Eles não tiveram logo de cara o programa deles, acabaram virando uma espécie de um quadro num programa de um outro cara também famoso. Uhum, E aí depois foram ter o programa isso, próprio, que foi muito longo, assim. Era tipo assim, isso. pense nos anos 50, uma família ali, tipicamente americana do subúrbio, jantando com seu antigo televisor ali ligado ali numa sitcom, dando risada. É Uhum. exatamente, eles estariam assistindo esse casal, com toda certeza. Isso. Mas uma coisa que foi interessante na época é que os filhos eram feitos pelos dois filhos mesmo do casal. E Isso. ao longo das 15 temporadas, as pessoas puderam ver essas duas crianças crescendo. É. E foi um negócio que foi interessante para a época, inclusive. Acabou sendo um sitcom bastante longevo, e depois eles tiveram participações em filmes, em programas Teve de TV. longa-metragem também. O filho Isso. deles, como eu falei, o Rick Nelson, ele teve uma carreira assim relativamente de sucesso e tal, não é um nome desconhecido, né? E aqui nesse recorte exato de tempo aqui, que é 72, quando sai esse episódio, é como eu falei, eles tinham terminado a série e Uhum. estavam tentando ensaiar, entendeu? Um novo tipo de série. Depois eles tiveram uma série tipo assim, que não deu certo, que é As Garotas do Nelson, por exemplo, dos Uhum. Nelsons, que eles alugavam quartos assim para universitárias e não foi para frente. E Isso. é como eu falei, né? O, 3 anos depois ele faleceu e inclusive ela ficou reclusa. Ela nunca mais quis fazer uhum. nada, a Isso. Harriet, né? Tem um negócio interessante que o Ozzy, ele era um cara que na tela ele era muito simpático, muito carismático. Só que na vida real ele era um tirano. Ih, Ele era um tirano, ele era extremamente controlador e ele impunha a família, sobretudo aos filhos, que eles tinham que trabalhar e fazer sucesso. E nossa. eles depois contam que a infância deles foi roubada porque ele obrigava literalmente os filhos a trabalhar na TV, a Hum. se expor àquela rotina de trabalho que é uma rotina extenuante de série de TV. Hoje em dia E ninguém mais faz isso, né? Assim, não, expor as não, crianças, assim, o dia a dia das não, crianças, o não, imagina. crescimento das crianças. Ninguém Uhum. mais faz isso. É uma coisa que só tá dentro desse recorte aí, né? Tô sendo Isso. irônica. Enfim, o simpático Ozzy Nelson é um tirano, mas na vida real. Então vamos lá para a sinopse do episódio, que dessa vez é você Uhum. que vai contar, Isso. que aí a gente vai O poder falar um Henry, pouquinho. o Henry Millikan, que é o personagem, ele é um cientista, só que ele é aquele cara meio cientista maluco, né? Hum. Ele quer fazer inventos, aliás, fantásticos, coisas assim que Quer ele é um transformar cara que pedra em ouro. ele mistura ciência com alquimia, com ideias rocambolescas. E detalhe, sempre que ele tem uma nova invenção, ele chama um grupo de cientistas que ele conhece para tentar expor essa nova invenção e sempre dá cacaca, sempre dá errado. E os caras já estão de saco cheio dele. Ele convida esse grupo de pessoas aí, de cientistas, para mostrar uma nova invenção dele, que seria exatamente a transformar pedra em ouro. O pessoal, né, quando escuta, ele já fala de novo, esse cara É. dá muito Ele, errado, a ele coisa já antes explode. queria fazer a tal da máquina de movimento perpétuo, né? Isso daí tá Isso, dentro, e dentro enfim, até do imaginário popular, né? uhum, só inventos que nunca vão dar certo, só coisa de absurdo. Nesse dia, acontece que ele está aguardando a esposa dele chegar para participar do evento junto com ele. E ela está Uhum. atrasada. E aí tem essa coisa que a esposa dele, primeiro que ela é aquela esposa que você percebe que ela é aquela do lar, meio submissa, que tem que fazer tudo que ele quer, e ele ainda vive reclamando que ela é uma pessoa que esquece as coisas e se atrasa. Ela meio que Então ela é tem. A mulher nitidamente tem algum problema, tem Alzheimer, sei lá, né? Só que aí ela parece sendo uma pessoa esquecida o tempo todo. E ele trata Uhum. ela como uma querida debilóide dele. Ele fala assim: ai, Exatamente. minha querida burrinha, minha querida Uhum. esquecida. E aí, nossa, e depois do que tu falou que ele na vida real era um tirano, isso daí fica esquisito, né? Da gente ver, né? Uhum. Não tem humor nisso.
ele é de uma condescendência com ela que é da nojo, né? Para falar português claro. Não, tem que se falar real, é isso. Porque tem isso, né? Eu acho que, desculpa, até dando a parte bem pequenininho, até dentro dessa época, 72, soa mal essa espécie de tratamento, né? Até porque a gente já viu episódios que tem ripongo, tem coisa moderna, tem outro tipo de atitude, de relação, né? É meio assim, ele é o cientista maluquinho e ela é a pobre mulher meio esquecidinha da cabeça. Não, e aí vai ficar pior. Ele vai mostrar esse invento que seria uma forma de transformar uma pedra comum em ouro. E aí ele tá aguardando que a esposa dele chegue. Ela chega, fala que tá atrasada e tudo mais, aí ele procede à experiência e o que acontece é uma baita de uma explosão que sai tudo voando, todo poeira e sujeira para cima de todo mundo, dá muito errado, o pessoal fica pé da vida com ele, sai andando, o pessoal vai embora e fala para ele, fulano, nós já tivemos aqui várias vezes para esses seus inventos malucos. Da próxima vez que você tiver uma ideia e quiser demonstrar, quando você fizer a lista de cientistas que você vai convidar, esqueça da gente. Não queremos mais saber. Não nos chame. Não nos chame. Não, e suja tudo, suja a sala e tal. E ele fala para a esposa, fulana, eu vou pro laboratório, é para você me chamar daqui a 2 horas, enquanto isso limpa tudo a sujeira que eu fiz aqui, tá? Limpa a sala, me chama daqui a 2 horas que eu não posso ficar muito tempo. Aí ela pega e ele olha pro relógio lá embaixo, né, no porão, e até vê se o relógio tá parado, e chama o nome dela e fala, esqueci e tal. Aí ele, minha pobre esquecidinha e tal, né? E ele continua lá, porque é assim, no outro dia a mesma coisa, ele fala que tá no invento também e fala pra ela chamar ele 1h da manhã. Aí ele vê também que a hora passou, sobe e ela tá dormindo, ela tava deitada, ela esqueceu. Ela tem visivelmente algum problema de saúde, né? Não é uma coisa normal aquele esquecimento todo dela. Eu presumo que na época não se falava nada disso, mas era alguma coisa como Alzheimer, por exemplo, né? Que ela tivesse, né? E aí ele começa com o papo que ele tem um grande experimento que ele quer fazer, né? Que vai torná-lo famoso e ela imortal. Isso. Veio mais uma ideia estapafúrdia, né? E aí a ideia dele, e ele tá com um vidrinho de alguma coisa na mão que ele quer que ela beba. Claro, né? Isso. Passado um tempo, a gente vai vê-lo lá no laboratório, lá mexendo nos tubos de ensaio dele, lá mexendo com as substâncias dele lá, e ele vai receber a visita do sobrinho, que é médico, que eu me lembre, né? É médico. E o sobrinho tá muito sério e fala para ele, olha, o tio, a tia, ela tá muito doente. Muito doente. Não tem mais nada que a gente possa fazer praticamente, ela está praticamente perdida, ela está à beira da morte. E, tio, tem uma coisa que é o seguinte, tudo indica envenenamento. Que ela ingeriu veneno com a comida. Não, e ele tá super contente, né? Falando que o sobrinho, ele tá, meu Deus, fuziante. E ele tá todo tranquilão, falando, não, pô, que legal. Então quer dizer que falta pouco tempo. Então, aí o sobrinho já começa a estranhar, né? Fala assim, estranhar muito essa mas tio, dele. O assunto é sério, tio. A sua esposa tá em vias de praticamente morrer. Aí ele, então é que agora eu tô com um experimento novo que foge à compreensão humana e tal, você não sabe, mas ela também tá envolvida, né? E o sobrinho vai ficando horrorizado, né? O sobrinho. Isso, ele já liga o Lé com o Cré, né? E ele fala, peraí, vai dizer que você envenenou ela. Ele, sim, mas fica sossegado. Ela vai morrer daqui a pouco, tudo bem, mas eu vou trazê-la de volta à vida. Nossa, cara. Vamos até concluir. Porque assim, o episódio, ele quer ser divertido, tá? Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, você tem um cara que é casado, é um cientista. Ele não consegue dar certo em nenhum dos empreendimentos dele, dos inventos dele. Inclusive, ele falha perante a comunidade científica, não é verdade? Porque aqui eles são cientistas também na frente dele, que pedem para não ser mais chamados. Ele não demonstra, mas ele se irrita com os esquecimentos constantes da esposa. Independente dela tratar ele com muito carinho, com muito afeto, fala que vai sempre fazer o que ele quer, e depois ela esquece logo em seguida, né? Tanto que ele confirma isso na frente dela.
E aí ele resolve fazer mais um experimento. Esse experimento é relacionado à esposa. Mas para isso ele precisa envenenar a esposa dele, né? E ela vai morrer em sofrimento, envenenada, né? Porque sim, ela vai morrer, né? E esse sobrinho que aparece na história, ele fala assim: tio, você fez isso e tal, e chocado, né? Ah, você não compreende agora, mas você vai compreender e tal. Aí quando o sobrinho sai, aparece ele carregando o corpo da esposa, né? Pelas escadas e injetando nela alguma solução, né? E dá um beijo nela, ai querida, até daqui a pouco, não sei o quê. E aí quando a gente vê o sobrinho de novo, ele já tá lá, volta pra casa, porque ele já chamou a polícia. Inclusive ele fala pro tio, fala: tio, eu já chamei a polícia. Aí ele começa a discutir com o tio, fala assim: olha, nenhuma das coisas que você fez na vida deu certo. Tudo que você fez, tentou fazer, deu errado. Seja lá moto perpétuo, outras coisas, transformar a pedra em ouro. Agora você fez isso com a sua própria esposa, a polícia já tá chegando. Aí o tio cai em si e fala: nossa, será que então eu fiz uma coisa errada, né? É, tio, você fez uma coisa errada, você vai ser preso. Você vai ser preso, a polícia tá chegando. Aí ele fala pro sobrinho assim: ah, então, tá bom, eu vou subir lá pro meu quarto, lá quando eles chegarem você me avisa. E aí, eu vou contar o final, porque aí ele pega, chega os policiais e fala assim: fulano, sobrinho dele, o que aconteceu aqui? Ah, como eu falei pra vocês no telefone, né? Minha tia foi assassinada. Só que foi pelo meu tio, só que ele visivelmente tem algum problema mental, né? Então, vamos... Ele tenta defender o tio, aí ele fala não, que ele não é normal, aí eu preciso arrumar um advogado pra ele, não sei o que lá. Ele parece estar mais preocupado com o tio do que com a tia que morreu. Ele começa. Ele acha que o tio fez é muito errado, tanto que ele denuncia, né, sendo médico. Isso. Só que ele já começa a justificar, porque realmente parece uma coisa de alguém louco, pelas justificativas, pela conversa do tio, que ele não é bom da cabeça mesmo, né? E tal. Mas eu acho engraçado que meio que o episódio pega esse personagem aí e o próprio sobrinho verbaliza isso. Não, ele não é um cara normal, ele tem problema. Ele é um grande filho da puta, pra ser verdade, né? E só isso que o episódio não fala a respeito dele. Ele fala isso, né? Ele fala antes de dar pra ela, quando ele fala que tá fazendo uma nova invenção, quando a esposa tá viva, ele fala assim, quando a esposa está viva, ele fala: isso vai me tornar famoso e você imortal. Ele não tem a menor segurança do resultado do que ele vai fazer, você entende? Aqui a gente tá no episódio que ele quer ser fantasioso e humorístico. Mas aí mas ele muda de tom, porque aí quando ele sobe, os policiais falam pra ele subir, pra ir lá buscar o tio, ele vai buscar, ele chega lá no tio, não mostra pra gente, mas dá a entender que o tio dele se desviveu, né? E tal, só dá aquele choque, tchan, né? E aí ele vai descendo lentamente, fala assim pros policiais, fala... pois é, aí os policiais perguntam: e o seu tio? Ah, ele se juntou à esposa dele. Aí ele desce e tal, não sei se os policiais permanecem ali ou estão esperando fora da casa, sei lá, quem vai buscar os corpos, etc, né? Mas aí ele desce, ele cabisbaixo, senta no sofá e vai tomar um uísque, né? De cabeça cheia naquela casa vazia, né? O tio morto lá embaixo e ele pensando a tia lá também. O que acontece, né? Aí no final o episódio fica até interessante, muito pela montagem de cena. Porque eles começam a escutar passos, né? E alguém se movimentando pela casa. E ele arregala o olho, porque ele fala: meu, tô sozinho aqui, né? Deveria, né? E aí ele escuta a voz, é a voz da tia, que coloca a mão no ombro dele e fala assim: olha, eu já cheguei, eu tô atrasada, porque tinha essa piada dela sempre esquecer tudo, como ela esquecia, ela tava sempre atrasada. Até o próprio marido dela ficava falando: pô, ela tá atrasada até, né, pra voltar, né, e tal. Então termina assim, com um tom de terror, né? Porque você tem a face dela embranquecida, né? E a mão pálida segurando no ombro dele e depois acariciando a cabeça dele. E falando: já cheguei, já estou aqui. Agora, o título do episódio é Pode Subir, Senhora Millikan. Então você... Quem é que mandou ela subir? Ninguém mandou ela subir. O título do episódio é meio... né? Você fica até assim...
A gente não citou, mas aproveitando que ela chega lá, põe a mão no ombro do sobrinho, né? E realmente ela voltou à vida e tudo. Esse sobrinho, tem um papel bem importante no episódio, o Roger Davis, ele é um ator que ele aparece em Além da Imaginação naquele episódio Spur the Moment. Spur the Moment, que é o episódio da gritaria, né? Que eu brinco que é o episódio da mulher que grita, que ela fica tentando resolver uma situação, que só que ela grita, aí não adianta porra nenhuma. Ele é famoso por duas coisas. Ele é o personagem Jeff Clark do Sombras da Noite. Né? Então ele é uma cara conhecida por conta da participação dele na novela de terror Sombras da Noite. E ele foi casado com a Pantera Jesselyn Smith. Então acho duas coisas que fazem ele ser lembrado, né? Ele era um bonitão, né? Ele tá vivo. Tá vivo? Tá vivo. Legal. Né? Assim, o que dizer desse episódio, né, gente? Assim, acho que a gente até já assinalou isso, né? Acho que ele tem um tom muito estranho, assim, de um humor muito mórbido. E não que a gente tenha nada contra esse humor ácido nem nada, mas ele também ele tem um ranço, né? De uma espécie de relação que só é compreensível, né, se você pegar toda a bagagem, né, talvez isso daí funcione mais para o público americano dessa época, dele já ter esse longo programa onde eles são um casal, né, conservador dos anos 50, né, com uma espécie de relação da mulher muito submissa, da mulher que o marido fala assim, ai, minha doidinha, então, sabe, essa espécie de coisa. Pra gente aqui, na nossa época, isso daí soa um pouco estranho. Mas o episódio também, ele não conversa com outros episódios das outras temporadas que tem um tom mais moderno, que tem um tom onde as mulheres têm mais agência. É estranho, né? Eles estão recortados ali, eles não cabem direito muito bem em 72. Ele parece um episódio que funcionaria talvez numa série deles lá dos anos 50, né? Mas eu acho que ele é meio confuso, assim, nesse sentido de você querer... É um cara que é um cientista que faz tudo errado e tal, só que uma hora ele faz o negócio certo, né? Assim, que deu certo no final, né? É trágico o final, já que ela aparece viva, né? Então, como é que vai ficar toda essa situação? Ele tem esse plot twist, mas ele é meio, né, sei lá, eu acho que ele quer convencer o espectador que é normal a espécie de coisa que esse cara faz, sendo que o cara é um criminoso, na verdade, né, o que ele faz com ela, né? Pô, já que ele não podia ter feito isso com outro, ele quer reviver alguém, injeta isso em um outro cadáver, né? Injetasse nele mesmo e mandasse bebesse o veneno cadáver, e já que é pra reviver as pessoas, precisava matar a esposa pra isso, né? É como se ele, na verdade, parece que dá a impressão que ele queria se livrar de um problema, né? Que era aquela esposa esquecida, irritante, que pra ele era irritante, né? E, se der certo, deu. Se não der, fiquei viúvo. Sabe como é que é? É esse o tom que o episódio me deixa pra mim. Me deixou com essa impressão que, querida, vou ter que acabar contigo, tá? Mas vai dar certo. Você vai ficar famoso, eu vou ficar famoso e tal. Vamos confiar. Força aí. Entendeu? Então, o tio dele, o sobrinho dele é médico, né? Se ele precisava, como você mesmo citou, ou usasse algum corpo, né, recém falecido, ou tomasse veneno e mandasse ou o sobrinho ou ela mesma, a esposa, injetar o negócio nele depois para testar nele mesmo. Pronto. Ter feito com ela. Né? O fato do episódio mostrar, assim, a gente vai ter uma visão questionadora aqui, né? Porque a gente assiste e questiona as coisas. Assim, basicamente assim, ele poderia ter feito isso com um outro cadáver, né? Não precisava ser ela, né? Então, é um episódio que ele quer se divertir, mas não me divertiu. E o pior disso, gente, que aí não acabou aqui. Acabou que tem uma gag ridícula de, sei lá, 2 minutos no final do episódio. Quando a gente achou, sinceramente, que tinha terminado as gags, me aparece uma gag ridícula no final. Que a gente eu vou até comentar, porque eu acho que é uma coisa assim que é qualquer negócio, né? Que você tem aqui uma historiazinha no final, que é uma mulher chegando com cara de lanterna, né? À noite, né? E ela falando assim pro cara, assim, olha,
Eu sou louca de ter vindo aqui sozinha, né? Meio assim, agradecendo o cara de ajudá-la, né? Poxa, como é que eles são, né? Os vampiros? Será que tem condições da gente conseguir vê-los? Eu posso fotografar um vampiro? Será que agora eles estão dormindo? Eu vou conseguir ficar a salvo? Aí o cara fala pra ela assim: sim, vamos lá, vai descendo as escadarias, né? Aí quando ela chega assim lá embaixo, não mostra muito do lugar, né? É uma jovem muito bonita, diga-se de passagem, né? E o ator é um cara até É a famoso, né? Lindsay Wagner, que é a mulher biônica, né? Ela É. tava aí, né? E o nome do cara é Cesare, né? Até o nome bonito esse ator, né? Não, então, aí ele chega lá embaixo com ela fala assim: eu vou tirar uma foto, né? Já que você falou, eu tô segura aqui. E cadê onde é que tá o vampiro? Aí ele fala pra ela assim: pode tirar foto de mim. Aí ele sorri assim, mostra os dentinhos, é só isso. Eu demorei mais tempo falando aqui do que o segmento, que é uma maligna gag, né? Que a gente passou a temporada anterior reclamando de gag e falaram que nessas temporadas não haveriam gags, só que a gente já descobriu que Mas teve. tem, e parece que tem mais de um, não tem todos, mas é obra de quem? Jack Laird. A direção do Jack Laird, dessa bobageira, porque ele era fã dos monstros da Universal. Entendeu? Então Isso. tinha que ter coisinha de terror, caquinho de terror, porque o Jack Laird se achava... Como é que ele conseguiu meter caco de gag nessa temporada, né? Meu Deus. A única coisa aí que é digna de nota é o fato de que tem a atriz Lindsay Wagner, que alguns anos depois iria ser a mulher famosa, a mulher biônica, né? Mas desperdiçado aqui nesse segmento. Ela Bobíssimo, tava né? pagando as Bobíssimo. contas dela, né? Nossa, porque realmente... Que conta que ela pagou? Porque pela metragem do negócio, deve ter dado para pagar um jantar, né? Alguém jogou $50 na mão dele e falou assim: aparece aí. Isso daí. Mas assim, ainda termina com uma gag. Veja bem, não é que o episódio em si seja ruim, né? Se você assistir, talvez você esteja pensando: nossa, como a Angélica é chata, o Marcos é chato. Não, o episódio não é ruim. Ele só é bom você não refletir muito o que tá acontecendo ali, sabe? Aquele negócio que se mexer muito fede. É meio isso. A Lindsay Wagner, aproveitando, ela aparece em outro episódio de Galeria do Terror, que ela é uma enfermeira naquele episódio do Diário. Lembra? Nossa, ela é enfermeira, gente. É totalmente whatever. Devia ela ser fazia mesmo umas aparições pontinha, né? A enfermeira do final do episódio, né? Ela foi fazendo aparições na TV, pontas na TV, até conseguir um papel principal numa série, e que aí, no caso, acabou sendo uma série de muito sucesso, né? Sim. Porque tinha um homem biônico, né? Por que não teria mulher biônica, né? Tá certo. Isso. É tinha um isso. homem de $6 milhões e tinha a mulher biônica. Eu lembro do barulhinho, lembra? Dele pulando. Adorava isso. Ser velho é foda. Mas é isso, gente. Aqui, então, comentamos sobre mais esse episódio. Quero saber de você. O que você achou do episódio? Independente de críticas, que a gente colocou algumas críticas aqui, né? E tal, né? Que nem o pessoal fica reclamando: a Angélica quer lacrar. Ninguém quer lacrar nada aqui, mas a gente não é cego e nem burro de assistir as coisas sem reparar na problemática de alguns roteiros, né? Quem não repara que é bobo, né? Mas assim, obrigada. Comente aqui o que você achou do episódio, preciso saber. Seja aqui no Spotify ou seja lá no YouTube, não importa. Comente, que a gente quer saber sua opinião. E claro, eu sempre finalizo falando dos apoios, gente, porque isso é importante. É uma maneira também de se garantir que a gente continue o nosso trabalho. Então, se você puder escanear esse QR Code vermelho, que é o nosso Live Pix GG, você pode mandar áudio pra gente. Olha que legal, você escaneia com o teu celular, aí você grava o seu áudio, você pode escolher uma voz, né? Ainda tem isso, você pode escolher voz, sei lá, do Bob Esponja. Já pensou o Bob Esponja falando Night Gallery? Legal, né? De Galeria do Terror, ou sei lá, de quem você puder imaginar. Manda um áudio pra gente que a gente vai tocar nos próximos podcasts, tá? O seu áudio, ou vamos responder no final, porque a gente vai fazer um podcast final também de temporada. Então, não esqueça de mandar áudio pra gente, só custa R$5, gente. E ainda ajuda a gente no nosso projeto. E você pode ajudar também comprando na Amazon pelo nosso QR Code também, que nós ganhamos aí uma gorjetinha da Amazon. Temos o nosso Pix, que é apoiomasmorra@gmail.com.
E claro, se você quiser assistir o episódio, é só você abrir a descrição. Seja do podcast, seja no YouTube. A gente direciona você para assistir o episódio. Aí depois que você assistir, você volta e comenta. Tá certo? Então, obrigada. Lembrando aqui de seguir o Marcos nas redes sociais, que o Marcos é livreiro. O perfil dele da Estante Virtual, para você que gosta de... O Marcos, ele tem uma banca de sebo, né? Então, se você estiver procurando livros aí, livros, né, Marcos, interessantes, acesse o link aí da Estante Virtual do Marcos, ou o Instagram. Marcos Pereira 19. Isso, também tá na descrição, vou deixar para você acessar. E siga os perfis aqui do nosso site, tá? Seja lá no Facebook. A gente tem uma conta muito legal, que é The Twilight Zone Behind Scenes, que é fotos de bastidores. Então é lá no Facebook, que todo mundo fala que não usa mais, eu uso bastante, até porque a gente tem um grupo lá, é um grupo muito legal e bem cheio de gente, tá? Que é o Fãs de Além da Imaginação no Facebook. Acesse o grupo, interaja com a gente, inscreva-se no canal. Um beijo, fique muito bem, até o próximo podcast.